Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema que eu tenho para vocês hoje, meus queridos, é o que a Bíblia diz sobre o Evangelho da Prosperidade. O que a Bíblia diz sobre o Evangelho da Prosperidade? É isso mesmo que você ouviu. Mas antes que eu fale sobre isso, se você não é inscrito, entre neste canal, se inscreva, desde já eu agradeço, toque no sininho de notificações para que essa plataforma esteja lembrando você dos próximos vídeos. São mais de 400. Você pode deixar aí no comentário ou nos comentários o que você achou e até uma sugestão. Bora comigo? Apesar que esse assunto eu já tenho no canal. Uns 4 ou 5 vídeos prontos aí, mas eu quero trazer uma reflexão aqui, lembrando daquilo que eu já tenho feito. O que a Bíblia diz sobre o Evangelho da Prosperidade? Bom, uma síntese, né? Um resumo para vocês. No Evangelho da Prosperidade, também conhecido como religião, palavra da fé, é conhecido como, na religião, é conhecido como palavra da fé, abre aspas, fecha aspas. O fiel é encorajado a usar Deus, literalmente é isso, tá? Enquanto a verdade do cristianismo bíblico é justamente o contrário. Ok? Tem me feito entender? Bora lá. Deus usa o fiel. A palavra da fé, ou teologia da prosperidade, enxerga o Espírito Santo como um poder ou um ser usado para qualquer coisa que o crente queira alcançar. Vi que é o contrário, né? É o contrário do cristianismo bíblico. É o contrário do Evangelho de Cristo. Essa teologia da prosperidade, esse movimento, essa falácia, esse engano, tá? Então, esse movimento do Evangelho da Prosperidade muito se parece com a ganância tão destrutiva que infiltrou a igreja primitiva, tá? Então, Paulo aqui, ele começa a falar e alertar, já que Paulo foi o autor da maioria das epístolas. Então, Paulo e os outros apóstolos não tentaram conciliar sua teologia com a dos falsos mestres que já havia a propagar essa heresia. Você pensa que já não havia isso? Claro! São tantos. Um exemplo deles é Judas. Judas começou com isso. E outros tantos. Tá? Então eu tenho já neste canal outros vídeos falando sobre isso com mais detalhe, tá bom? Nesse quesito. Bom, então eles identificaram esses falsos mestres perigosos e tentou encorajá-los ou encorajar os cristãos a evitá-los, não estar junto, não ouvi-los, porque poderiam romper ou corromper a fé que eles tinham ali em Deus, tá? Então Paulo advertiu Timóteo sobre contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade ou a sua causa fosse a causa de ganho. Você está entendendo? Então já havia nesse meio, não só no sentido da ganância, dinheiro, poder, mas havia pessoas ali no meio, falsos mestres, falsos profetas, que queriam fazer dessas pessoas que estavam começando ali, né, no caminho cristão, fazer delas ovelhas para tosquenejar, para tomar o leite e comer a carne. Isso também é muito atual, tá? Acontece em nossos dias e com muito mais frequência. Então Paulo diz, olha, Timóteo, avisa esse pessoal, aparta dessas pessoas, não deixem eles estarem juntos, tá? Mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço e em muitas concupiscências. Concupiscência aqui é desejo forte, ganância, tá certo? Anseio por dinheiro, poder, tá certo? Então, essas loucuras desses homens trazem a eles mesmo uma ruína e perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram com muitas dores. Tá aí o recado de Deus, né? Tá aí a palavra de Deus, já que nos dá aqui um parâmetro, um exemplo para nós não entrarmos nessa. Mas tu, homem de Deus, foge destas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. 1 Timóteo 6, 5, 9, 11. Você pode dar uma olhadinha melhor
sobre essa passagem. Paulo disse que a avareza é idolatria, Efésios 5:5. O apóstolo Paulo estava dizendo que a avareza, desejo forte de obter, de ganhar, de ter poder, honra, glória, é uma forma de idolatria. Então, não são apenas os idólatras de imagens que se referem, mas os idólatras também aqui dentro do meio cristão, protestante, evangélico, gospel, ou como você queira andar, ou como você queira entender, tá? Então, no meio da cristandade de um modo geral, tá? Então, instruiu os crentes de Éfeso a evitarem qualquer pessoa que trouxesse uma mensagem nesse formato, dessa forma, dessa imoralidade, com essa avareza, Efésios 5, 6 e 7. Então, o ensino da prosperidade impede que Deus trabalhe sozinho nesse sentido, tá? Quer dizer, Deus não é o Senhor de tudo, porque Ele não pode trabalhar até darmos a Ele autoridade para que assim o faça. Então, dentro desse conceito, desse movimento que agora está ganhando outros formatos, que são os pastores coach. Já ouviu falar em pastor coach? Não, os profissionais do coach? Então você precisa conhecer. Eu tenho esse assunto no canal também, uns 4 ou 5 vídeos, o que são essas pessoas e o que elas fazem, o estrago que elas fazem. Então vamos lá. Então, o que acontece? Quando nós queremos viver de acordo com a sã doutrina, a palavra da fé, é necessário que eu tenha confiança e a minha submissão a Deus, para que, de fato, eu não seja manipulado por isso. Porque existem as leis espirituais. E elas têm que estar dentro de um padrão, dentro de uma base. A palavra de Deus é a única que nós temos que nos traz a fé de verdade, uma fé sadia, limpa, acurada, tá bom? Aferida, tá certo? Então vamos lá. Não devemos confiar nisto. Devemos adotar sim um posicionamento ou termos posição definida em nossos corações com relação à fé em Deus, tá? Um termo favorito no movimento Palavra de Fé e Palavra de Confissão Positiva refere-se ao ensino de que as palavras têm poder criativo. Eles dizem que nós devemos agir como Deus, que usou a palavra para criar coisas. Então, dentro desse movimento, diz que o crente também pode fazer isso e ter domínio sobre todas as coisas, tá? Isso não é verdade. O que eles dizem assim são mestres da palavra da fé. Eles afirmam que se nós determinarmos qualquer coisa, isso vai acontecer. As suas confissões, tá? E só favorecem a eles mesmos, tá? Então são aquelas confissões positivas, tá bom? Então não é fé. Confissão positiva não é fé, ok? Então devemos entender que a responsabilidade de tal coisa ou de todas as coisas pertence a Deus. Deus tem o comando de todas as coisas e a autoridade está somente nele, tá bom? Ok? Então vamos lá. Portanto, a habilidade de Deus de nos abençoar supostamente depende da nossa fé. Tiago 4, 13 e 16. Claramente falando isso, né? Lendo o que nós lemos aqui até o momento, eles acreditam que Deus é que tem e Deus é que libera isso, tá certo? Mas se nós formos ler aqui em Tiago 4, 13 e 16, claramente condiz esse ensino. Eia, agora vamos, que dizeis hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Então a confissão positiva, esse movimento da teologia da prosperidade, eles dizem que nós podemos confessar, declarar como Deus faz, igualzinho a Deus. Então eles dizem isso. Mas aqui, lendo já essa passagem de Tiago 4, 13 ao 16, é o contrário, e sabemos que se é o contrário, não devemos ouvi-los. Então, se o Senhor quiser, sim, faremos. Se o Senhor tiver dentro dos planos dele, aí sim as coisas vão acontecer. Mas, se não, é pura presunção, tá? Acontecer dessa forma. É uma glória tal, esta que é e não passa de ser uma glória maligna, uma pretensão meramente humana que não tem nada a ver com o poder de Deus e com seus propósitos. Longe de enfatizar a importância, né, dessas coisas, longe de enfatizar com relação aos bens. Os crentes, principalmente
Os líderes da igreja, 1 Timóteo 3,3, devem se livrar do amor ao dinheiro. Hebreus 13,5. Aos pastores, aos líderes, que infelizmente pregam isso, 99,9% de todos os pastores e líderes evangélicos, protestantes, como queira, pregam sim e usam sim desse formato, desse movimento da teologia da prosperidade. Então, Hebreus 13,5. O amor ao dinheiro leva a várias formas de mal, 1 Timóteo 6,10. Jesus advertiu, acautelai-vos, guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer pessoa não consiste na abundância dos seus bens. Lucas 12,15. Então, o ênfase aqui, de fato, é estarmos com cuidado. O próprio Jesus disse, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, os ladrões minam e roubam. Mateus 6,19. Tá? Mateus 6,24. Ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a Deus e a mamon, que é o dinheiro, riqueza, glória, poder. Tá? Ou amará um, ou odiará a outro. Então vocês não podem servir a dois senhores. Não dá para servir a Deus e as riquezas. Então é o que mais temos visto e ouvido nesse meio gospel, nesse meio evangélico. Posso falar isso com certeza porque fui e fiz parte por mais de 20 anos aí nesse meio, tá? Uns 25 anos quase no meio gospel, no meio evangélico. Então, já é o suficiente para saber o que eu estou falando, já é o suficiente para trazer isso como uma verdade, né? É o suficiente para saber que, de fato, o que acontece nesse meio é terrível. Tá bom, meus queridos? Que Deus abençoe a sua casa e a sua vida. É apenas um lembrete, mais um daquilo que eu já tenho no canal, ok? Shalom, shalom Adonai e até um próximo vídeo.